Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar aqui de volta para mais uma aula. Um conteúdo aí adstrito a temáticas de ações que possuem ritualísticas especiais. Nós sabemos que o nosso Código de Processo Civil, vigente de 2015, que entrou em vigor em 2016, hoje contempla apenas o rito comum e os especiais. Alguns ritos especiais fazem parte do corpo, do bojo do atual Código de Processo Civil, mas outras ações que terão ritos especiais estão tratadas por leis esparsas, leis específicas. E uma delas vamos tratar aqui hoje, que é o mandado de segurança. Quando se faz uma análise da evolução histórica legislativa do mandado de segurança, depara-se que ele surgiu inicialmente na Constituição Federal de 1934. Na sequência, nós tivemos uma Constituição imposta por Getúlio Dornelles Vargas, em 1937. E no bojo dela, houve a suspensão do mandado de segurança. Passado esse período da era Vargas, nós ganhamos a Constituição de 1946, que trouxe a reinserção do mandado de segurança ali no texto constitucional. Na sequência, nós vamos encontrar a Lei 1533 de 1951, que foi a primeira lei regulamentadora dessa norma constitucional que trazia o mandado de segurança. Sequenciando essa ordem evolutiva da legislação, nós vamos passar pelo período militar, que teve duas constituições, a de 1967 e a de 1969, e vamos chegar à Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, que trouxe o mandado de segurança aí no artigo 5º, incisos 69 e 70, reconhecendo este instrumento ao plano de cláusula pétrea de eficácia plena. No artigo 5º, inciso 69, está o mandado de segurança na forma individual. E no artigo 5º, inciso 70, temos ele na forma coletiva. O mandado de segurança ele é classificado doutrinariamente em preventivo e repressivo. O preventivo está naquela situação em que ainda não se tem o direito líquido e certo arrostado aí por uma ilegalidade ou abuso de poder de uma autoridade pública. Mas há uma perspectiva dessas práticas. E para evitar a consumação delas, já se tem admitido pela doutrina, pela jurisprudência, a articulação do mandado de segurança preventivo. Mas para ele não se tem esse prazo decadencial de 120 dias. O prazo aqui em discussão será articulado em relação ao mandado de segurança repressivo, quando já se tem aí caracterizada a ilegalidade, o abuso de poder de uma autoridade pública, de alguém que esteja substituindo esta pessoa pública por concessão ou provisoriamente, então poderá ser articulado esse mandamus oureter. Uma circunstância que sempre apresenta discussões aí na doutrina e na jurisprudência envolve esta adequação em relação à terminologia jurídica que vai assentar as partes envolvidas numa ação de mandado de segurança. Em relação aos autores que são impetrante ou impetrantes, não se discute. São aqueles que vão estar aí nesse plano por terem sofrido esta ilegalidade, o abuso de poder, que transgrediram seu direito líquido e certo. E poderão vir outros nesse plano de litisconsorte ativo necessário. Já falamos aqui que, em inúmeras circunstâncias, às vezes se articula um mandado de segurança coletivo
E esse mandado de segurança coletivo pode ser articulado por classe, entidade sindical, associação, mesmo que representando um único associado ou sindicalizado. Nada impede. Mas, às vezes, há inúmeras pessoas que não estão no plano de associação, de sindicato ou de classes e querem obter o benefício de um mandado de segurança articulado por uma associação, um sindicato ou entidade. Elas poderão ingressar no polo ativo dessa ação, desde que o façam antes do despacho inicial do juiz. Noutra situação, se elas já tiverem articulado um mandado de segurança individual, aí envolvendo o mesmo pedido, causa de pedir, consta aí da Lei 12.016 de 2009 que elas terão um prazo de 30 dias para desistirem dessa ação de mandado de segurança individual, contado do ajuizamento daquela ação de mandado de segurança coletiva. Mas, neste âmbito da terminologia jurídica envolvendo as partes, a discussão que surge é quem seria o impetrado aí no polo passivo da ação de mandado de segurança. As discussões são numerosas, doutrinariamente e até de forma jurisprudencial. Sabe-se que uma corrente admite que o polo passivo deve ser composto pela autoridade coatora, e essa seria também a impetrada, a pessoa que praticou o ato com abuso de poder, com ilegalidade, e poderia também ser a pessoa jurídica pública que deu esse comando para essa prática desse ato. As discussões se alongam nessa perspectiva. Nós vamos encontrar que essa autoridade coatora, o servidor ou funcionário que está nesse plano de subordinação, ele permaneceria nesta situação até o momento de prestar as informações necessárias em 10 dias. Logo após, a pessoa jurídica de direito público que ele integra, que está no plano de subordinação, é que compareceria aí para promover a defesa que fosse necessária. Vamos encontrando correntes doutrinárias de posicionamento exaltando que, por isso mesmo, afigura-se indispensável que a autoridade coatora, ao ser notificada em 10 dias para prestar as suas informações, ela já tem que trazer nelas a indicação da pessoa jurídica de direito público que ela está compondo no plano de subordinação. E se não fizer isso, o juiz poderá determinar o impetrante que promova a citação do litisconsorte passivo necessário, que seria essa pessoa jurídica. E assim não ocorrendo, então haverá extinção. O juiz poderia se louvar da teoria da incampação, hoje por meio da súmula 628 do STJ. Ele se louvando da presença de 3 pilares básicos que se traz essa teoria, ratificado pela súmula 628 do STJ, ele verificando que a autoridade coatora, nas suas informações, apresentou a pessoa jurídica de direito público que está subordinada. Além disso, adentrou a questão de mérito, discutindo os pontos de direito que são apresentados nessa ação de mandado de segurança. E num terceiro ponto, não há alteração dessa competência no âmbito constitucional? O juiz, caso aí surgisse a arguição de incompetência dessa autoridade coatora, ele verificando a presença desses 3 elementos ou circunstâncias, poderia
agregá-la de ofício, trazendo aí para o polo passivo da ação. Porque para o magistrado ficaria desanuviada essas circunstâncias que sempre vieram exaltadas pela teoria da encampação e hoje corroborado pela súmula 628 do STJ. Mas nós vamos tendo aí que muitos autores, a doutrina de um modo geral, exalta que ali no polo passivo da ação do mandado de segurança, além do litisconsorte passivo necessário que vai surgir em diversas circunstâncias, por exemplo, pessoas que estão num concurso público e que um dos concorrentes a esse concurso público articula o mandado de segurança para revisar uma questão, até buscar a nulidade, e eles poderiam ser prejudicados, e eles devem comparecer aí ao polo passivo dessa ação, na condição de litisconsortes passivos necessários. Mas doutrinadores exaltam que tanto a autoridade coatora como a pessoa jurídica de direito público também deveriam vir juntos aí nesse polo passivo, nesse plano de litisconsortes passivos necessários. Outros, não obstante, apresentam que a impetrada seria apenas a autoridade coatora. Após esta apresentar as informações, ela deixa de existir nesse campo para que a pessoa jurídica de direito público assuma esse polo passivo e possa articular a sua defesa. Então são circunstâncias que vão aí caminhando nessa discussão envolvendo esta terminologia jurídica de impetrado que pode aglutinar a autoridade coatora e, ao mesmo tempo, a pessoa de direito público, e para outros seria apenas a autoridade coatora, e numa terceira circunstância caberia sim a figura do litisconsorte passivo necessário, quando outras pessoas pudessem sofrer prejuízo por consequência da decisão emanada desse mandado de segurança. E, portanto, elas deveriam integrar o polo passivo dessa ação. Enquanto lá no rito comum do Código de Processo Civil nós vamos encontrar as 4 fases que existem para um processo: postulatória, saneatória, instrutória e decisória. No mandado de segurança nós teremos apenas 2 fases: a postulatória e a decisória. Então, é uma ação rápida, célere. E aí não se pode querer confundir essa ação com o rito comum que está lá estatuído pelo Código de Processo Civil. Por exemplo, lá a parte é citada inicialmente para integrar a relação processual e nela, quem sabe participar de uma audiência preliminar de conciliação e inexistir acordo nesta audiência, oferecer a sua defesa. No mandado de segurança, não. Nós teremos que a autoridade coatora, que é esta autoridade pública ou de alguém que esteja representando ela na mesma condição ou substituindo provisoriamente ou temporariamente, venha responder ao juiz após uma notificação, trazendo as informações necessárias no prazo de 10 dias. Mas a lei que rege o mandado de segurança exalta que, além da ritualística especial sumária, ele terá, após a concessão da liminar, preferência de andamento em relação a qualquer outro feito, salvo o habeas corpus. Então nós vamos verificando aí que temos uma ação que tramitará com determinada preferência e celeridade. Por isso, essa gama de interesses em prol deste procedimento que deve ser concluído em 30 dias, apesar da dificuldade de se efetivar dentro deste interregno. E de já importa salientar que, embora esses remédios heróicos
lá da Constituição Federal estejam beneficiados pela assistência judiciária, ou seja, inexistência de custas, nós teremos que, por exceção, o mandado de segurança terá custas processuais, salvo se a parte for beneficiária da assistência judiciária concedida aí pelo juiz. A Suprema Corte brasileira também veio dissipar a questão dos honorários, a questão que tem súmula do STF, súmula do STJ e até dispositivo na Lei 12.016 de 2009, dizendo que não cabe honorários no mandado de segurança. Mas, não obstante, resta bem claro que aqueles honorários contratuais que os causídicos, advogados entabularam com seus clientes, eles poderão receber. O que não haverá é na decisão do juiz. Tocante ao mandado de segurança coletivo, nós vamos encontrar que ali assegura as entidades sindicais, classes, associações, constituídas e com existência há mais de ano, a possibilidade de articular esse mandamus, ou reter, que é uma expressão que veio da Inglaterra, que significa carta omissiva lacrada, e essa expressão preta é muito utilizada aqui no âmbito jurídico para identificar esse remédio heróico. Então, os sindicatos, associações, entidades de classe poderão, dentro do prazo decadencial de 120 dias do conhecimento que se teve do direito líquido e certo ajustado ao ajuizamento dessa ação. Na modalidade coletiva, é sempre bom salientar que os partidos políticos poderão articular, quando estiverem com representatividade no Congresso Nacional, não para essa finalidade de questões ou procedimentos interna corporis. Isso será decidido por meio do regimento interno da Casa de Leis específica, que está aí articulando esse mandado de segurança. Mas, toda vez que houver um projeto, uma lei em discussão que apresente uma ilegalidade ou até inconstitucionalidade, para ter esse controle sobre este procedimento que está apresentando aí regras ilegais na sua marcha, na sua condução, ou a lei é ilegal também e está lhes parando de inconstitucionalidade. Mas a lei que rege o mandado de segurança exalta que, além da ritualística especial sumária, a decisão emanada nele não produzirá aqueles efeitos de litispendência ou coisa julgada para terceiros, ou seja, aqueles que não fizeram parte da ação aí, integrando o polo ativo. Então, outras pessoas que na mesma circunstância, pedidos, causa de pedir, estejam articulando o mandado de segurança individual, eles não serão desprotegidos pela litispendência ou coisa julgada. Eles continuam com a sua autonomia para a articulação dos seus mandados de segurança no plano individual. Mas esse mandado de segurança já tem outras tantas súmulas do STJ, do STF, jurisprudência dos tribunais estaduais, que vem trazendo apontamentos em decisões reiteradas, porque esta ação do mandado de segurança, ela se apresenta numa multiface e é utilizada aí nessa perspectiva multiuso mesmo, porque ela se presta, sobretudo inicialmente, à sua finalidade principal, enquanto remédio heróico que está aí na Constituição, para assegurar o direito líquido e certo, que está na iminência de ser arrostado, ou já foi arrostado, por uma ilegalidade, o abuso de poder praticado por uma autoridade pública ou de alguém que esteja
em caráter substitutivo ou provisório, ocupando essa situação ou cargo, e que estas circunstâncias não sejam protegidas ou por habeas corpus ou por habeas data. Esta é a finalidade essencial e principal do mandado de segurança. Mas esse mandado de segurança se presta, por exemplo, a outras tantas circunstâncias, de forma supletiva e jamais atropelando o momento de se articular ações próprias que existam para suprir as demandas das pessoas interessadas. Vamos verificando, por exemplo, aquela questão do artigo 5º que existe nessa lei 12.016/2009. Ali diz que, havendo recurso administrativo com efeito suspensivo ou decisão judicial com efeito suspensivo, não caberia a interposição do mandado de segurança, porque tanto o recurso administrativo ou a decisão judicial em ação própria já teriam alcançado esse efeito suspensivo. No entanto, nós vamos encontrar a súmula do STF dizendo que na omissão de autoridade, aí restando caracterizado uma ilegalidade, mesmo havendo recurso administrativo com efeito suspensivo, caberia a interposição do mandado de segurança para se arrostar este ato omissivo de uma autoridade que está gerando aí uma ilegalidade. Nós vamos também colher da própria lei que regulamenta o mandado de segurança, atualmente, a 12.016 de 2009, impedimentos expressos para não se articular o mandado de segurança. Por exemplo, o mandado de segurança não se presta a enfrentar uma sentença judicial transitada em julgado. Na circunstância em que se tem o impedimento de se articular o mandado de segurança em face de uma sentença transitada em julgado, é porque já temos aí um mecanismo processual adequado, que é a ação rescisória, nas hipóteses desafiadoras, ou ação declaratória de nulidade. O mandado de segurança não se presta a substituir instrumentos processuais adequados, que estão em pleno funcionamento. Ele vem, muitas vezes, para suprir a lacuna, a omissão de um mecanismo processual, de uma ação, ou até sucedendo recursal, mas atropelar uma ação própria, o mecanismo próprio existente aí nas relações processuais, não é o caminho adequado para a sua articulação. Sabe-se que o mandado de segurança não se aplica a uma lei em tese ou a ato administrativo na mesma circunstância. A lei em tese é aquela que não foi aplicada a um caso específico, que não produziu os seus efeitos concretos. Cabe sim a interposição aí do mandado de segurança no âmbito de suas fases, etapas de votação, de sanção, promulgação, publicação, nesse transcurso do projeto, que irá trazê-la ao mundo jurídico. Porque na caminhada de um projeto de lei ou na articulação de um ato administrativo, pode verificar atos de ilegalidade e de abuso de poder que desafiarão o que nós conhecemos pelo mandado de segurança no controle do direito líquido e certo, seja por uma ação ou por uma omissão de uma autoridade pública ou de alguém que esteja aí no plano substitutivo por concessão ou temporariamente. O mandado de segurança também não se presta a ser utilizado para inibir práticas de gestão comercial praticadas por uma empresa pública ou sociedade de economia mista.
ele até poderá ser utilizado quando essas empresas públicas ou sociedade de economia mista estiverem articulando uma licitação e nesse procedimento houver abuso de poder ou autoridade ou ilegalidade. Aí a hipótese é adequada para se articular o réter, ou mandamos aqui na nossa discussão. Fica assim bastante nebuloso o aspecto de comportar ou não o mandado de segurança em relação à compensação de créditos tributários. O artigo 7º da Lei 12.016 de 2009 fecha a porta para compensação de créditos tributários ou de se buscar equiparação, vantagens de outros servidores, até de mercadorias que vieram do exterior. Há um regramento genérico no sentido de inibir a compensação. As pessoas numa situação, exemplificando aqui, de receber uma indenização da União. E, de outro lado, tem que pagar um imposto de renda e quer, às vezes, articular essa compensação entre os valores de imposto de renda com aquilo que ele tem que receber da União a título de indenização, por exemplo, de um acidente numa rodovia federal. Nós temos que analisar que o tributo tem finalidade específica. E, de outro lado, os valores de uma possível indenização por parte da União, dos estados, dos municípios, não poderão ser utilizados para se articular o instituto da compensação. Nós temos que a compensação deve ser articulada quando houver créditos de mesma natureza, envolvendo as mesmas partes, líquidos, vencidos, e aqui não se tem essa perspectiva. Nós temos aqui o valor de um tributo federal e, de outro lado, uma indenização que deve ser paga decorrente, por exemplo, do acidente gerado por consequência de uma BR que não estava adequada para o tráfego de veículos. São situações diferentes. Então, a Lei 12.016/2009 fecha a porta para se articular o mandado de segurança, objetivando entabular ou assegurar esta compensação entre créditos tributários. Já se colhe da doutrina e da jurisprudência no outro particular que possível é articular o mandado de segurança para se ver reconhecido um crédito tributário ou até buscar a suspensão deste. Nós vamos colher da súmula 213 do STJ que há a possibilidade de se articular a compensação de créditos tributários, ou seja, o impetrante que pagou a mais do que deveria pagar em relação ao imposto de renda, ao IPI e ICMS, poderá articular um mandado de segurança para se ver compensado em relação àqueles possíveis créditos que ele ali pagou a mais em relação à Receita Federal ou Estadual. De outro lado, nós vamos encontrar a súmula número 460 do STJ, que fecha as portas para o propósito de se convalidar a compensação feita anteriormente pelo impetrante. Em relação aos mesmos exemplos aqui dados, digamos que o impetrante tem tabulado compensações anteriores com fisco, em nível federal ou estadual, e queira agora convalidar estas compensações por meio de um mandado de segurança. Ele não é um instrumento adequado para produzir efeitos patrimoniais pretéritos. Já se tem súmula desse particular. Recentemente nós vamos encontrar uma decisão do Supremo Tribunal em relação a um ADI que havia sido interposta pelo Conselho Federal do haber em relação a alguns dispositivos da Lei 12.016 de 2009.
Em 9 de junho de 2021, o Supremo terminou acolhendo parte desta ação de inconstitucionalidade. Primeiro, para reconhecer como inconstitucional o parágrafo 2º do artigo 7º dessa lei, que regulamenta o mandado de segurança, a 12.016 de 2009, que exalta que não se deve conceder liminar no mandado de segurança para compensação tributária, inclusive em relação a mercadorias, bens que vieram do exterior, quando os servidores querem buscar equiparação de gratificações, de auxílios aí no âmbito da repartição pública. Para o Supremo Tribunal Federal, desde junho de 2021, esse parágrafo 2º seria inconstitucional. Não se pode condicionar o juiz declinar uma liminar do mandado de segurança a essas circunstâncias que estão aí. Noutra parte também, o Supremo Tribunal Federal, na mesma ADI protocolizada pelo Conselho Federal da OAB, considerou como inconstitucional a não concessão de liminar ali prevista no artigo 22, parágrafo 2º também, nos casos de mandado de segurança coletivo, que tem um procedimento diferenciado dizendo que antes do juiz conceder a liminar, ele deve ter uma audiência coletiva da autoridade pública sobre a questão aventada no mandado de segurança, e ela logo depois teria 72 horas para conceder as suas informações. Para o Supremo, não há mais a exigência desta audiência para se conceder a liminar no mandado de segurança. É importante fazer essa análise também, porque essas súmulas têm trazido norteamentos e referenciais para esses mandados de segurança. Eles são muito articulados. No Brasil surge muito vácuo, ou seja, a omissão de ações específicas ou próprias para determinadas demandas, e as partes querem recorrer sempre ao mandado de segurança pela celeridade. É uma ação que tem um rito especial, sumário. É uma ação rápida, célere, onde as provas deverão vir pré-constituídas. Não cabe esse evento da dilação probatória, criar ali uma audiência de instrução para se provar. E por isso mesmo, no texto constitucional que assegura esta garantia, fala de direito líquido e certo. E o que é um direito líquido, senão aquele que não precisa ser apurado, ser investigado por meio de uma instrução processual ou de um cálculo contábil? E, noutra parte, o direito certo, aquele que não paira dúvida quanto à sua existência. Então, eles virão ao bojo da ação sem necessidade de instruir, criar um momento para instrução. Não há essa dilação probatória. As provas deverão vir de forma preconstituídas. Mas nós vamos observando que o mandado de segurança, dentro desse seu rito, ritualística, especial, sumária, diferentemente daquilo que ocorre lá no rito comum do Código de Processo Civil, o juiz inicialmente vai mandar notificar a parte coatora para, em 10 dias, prestar as informações. E logo após esse prazo, abrirá vista ao Ministério Público, que também terá 10 dias para a sua manifestação. Aberto esse prazo ininterrupto de 10 dias, caso não exista manifestação do Ministério Público, o juiz deverá deitar a sua decisão no prazo de 30 dias. Observem bem aqui os senhores que o Ministério Público não terá prazo em dobro. Ele aí atuando como fiscal da lei, como custos leves, nós vamos encontrar notações na jurisprudência do STJ dizendo que o Ministério Público poderá aí atuar
como impetrante, como autor de um mandado de segurança na defesa dos direitos coletivos homogêneos, que não há nenhum impedimento para que ele possa estar articulando esse mandado de segurança. E vale lembrar que são legitimados para articular o mandado de segurança qualquer pessoa física capaz, maior, no uso de suas faculdades, pessoas jurídicas também. Não há nenhum impedimento para a pessoa jurídica articular o mandado de segurança. Importa observar sempre, quando do ajuizamento dessa ação de mandado de segurança, fazer observância aos requisitos da ação. Estão ali no artigo 319 do CPC, porque o Código de Processo Civil é aplicado de forma supletiva ou subsidiária a toda essa ação. Nós falávamos que muitas súmulas estão contemplando as investidas do mandado de segurança, mas ele não cabe em substituição à ação popular, que é um remédio heróico, nem tampouco em relação a uma ação de cobrança, vir substituir a ação de cobrança. Não é essa a finalidade dele. E o mandado de segurança, nessa sua interface ou mecanismo de utilização multiuso, ele pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Um mecanismo em substituição ao recurso que não existe. Por exemplo, em muitas circunstâncias nós teremos que na condução do processo, além da ilegalidade, nós teremos aí o abuso de poder, a autoridade do juiz, ou até uma decisão teratológica. E, em relação a essas circunstâncias, não se teria um recurso apropriado. Então, as partes têm utilizado esse sucedâneo recursal, que é o mandado de segurança. Mas vale sempre lembrar, o mandado de segurança não se presta ao controle de constitucionalidade direto ou concentrado. No transcurso da ação de mandado de segurança, pode até ser articulado este controle de constitucionalidade de forma incidental ou difusa. Mas buscar este instrumento como se fosse uma ação de controle de constitucionalidade direta, não cabe. Os recursos que se pode deitar em relação às decisões prolatadas no mandado de segurança, inicialmente nós temos que os embargos de declaração podem ser articulados no prazo de 5 dias em relação a qualquer decisão que tenha erro, omissão ou contradição. Mas se tem aí no mandado de segurança uma decisão liminar, ela é uma decisão interlocutória que desafia no prazo de 15 dias o agravo de instrumento. E esse agravo de instrumento, inclusive, poderá ser objeto de um mandado de segurança para se obter o efeito suspensivo, tanto nele como naquele agravo regimental. Mas, tratando-se da sentença com ou sem solução de mérito prolatado no mandado de segurança, o recurso será de apelação no prazo de 15 dias. Mas também caberá os recursos ordinário, especial e extraordinário dessa decisão. É importante ficar claro que no artigo 105 da Constituição Federal, nas decisões denegatórias de mandado de segurança em única instância, que não caiba mais recurso, cabe o recurso ordinário no prazo de 5 dias para o STF. Isso nos tribunais superiores. Caso essa decisão denegatória se dê nos tribunais regionais, federais ou estaduais, nós teremos aí a possibilidade do recurso ordinário no prazo de 15 dias para o STJ. Mas nada impede que seja articulado o recurso especial nas hipóteses desafiadoras para o STJ e, de outro lado, o recurso extraordinário também nas hipóteses contempladoras para o STF. E nós até temos aí a situação de que o Supremo Tribunal Federal poderá, cumulativamente, julgar o recurso especial e extraordinário
numa mesma decisão. Quando se analisa no mandado de segurança a situação de decisões que foram emanadas nesta ação em segundo grau, ali nos tribunais superiores, STJ, TSE, se porventura houver um equívoco de articulação entre o recurso ordinário previsto aí no artigo 105 da Constituição Federal para aquela hipótese de decisão denegatória do mandado de segurança nos tribunais superiores em única instância, que não desafiaria mais recursos, havendo esse equívoco, não se pode articular o princípio da fungibilidade, ou seja, que o juiz acolha o recurso equivocado pelo certo, ou seja, a parte interpôs, numa regra comum, o recurso extraordinário para o STF, quando na realidade deveria ser o recurso ordinário no prazo de 5 dias, conforme já aí sumulado pelo STF. No mandado de segurança vai surgir circunstâncias em que preliminarmente, ali, sem oitiva da parte contrária, o juiz poderá conceder uma liminar inaudita altera pars, sem ouvir a parte contrária. É claro, se fazendo presentes ali os pressupostos do artigo 300 ou 311 do novo Código de Processo Civil para, respectivamente, conceder a tutela antecipada antecedente ou cautelar, ou, de outro lado, a tutela provisória da evidência. São decisões liminares que, de forma muito corriqueira, são concedidas dos mandados de segurança. Então, retomando o nosso diálogo, digamos que, se fazendo presentes ali os pressupostos do artigo 300, da probabilidade do direito, do risco de resultado útil ao processo, do perigo de dano, o juiz poderá conceder uma liminar inaudita altera pars, se ouvir a parte contrária, neste contexto da tutela provisória de urgência antecipada e de forma antecedente, ou uma tutela antecipada cautelar. Mas lá do outro, digamos que o mandado de segurança já está caminhando na sua marcha, e ali de forma incidental muitos pleitos têm sido articulados, ao invés de se pedir uma tutela provisória antecipada de forma antecedente, as partes têm pleiteado essa tutela provisória da evidência, desde que se faça presente a probabilidade do direito e contemplando os requisitos para o juiz conceder liminar que se fazem presentes no artigo 311, inciso 2 e 3. É uma marcha célere, que se pode ter a tutela da evidência ou da urgência. Em relação a essa decisão liminar concedida no mandado de segurança, caberá em face dela o agravo de instrumento, o recurso que se tem para esta finalidade. É um ponto bastante controvertido, mas que vem sendo assegurado pelas notações da jurisprudência do STJ. Sabe-se que a maioria dos recursos trazem consigo a possibilidade do efeito devolutivo por regra e suspensivo por exceção. Mas alguns recursos não trazem essa possibilidade do efeito suspensivo. A exemplo do agravo de instrumento, do agravo regimental. E nessas circunstâncias, para evitar grave dano, prejuízo às partes, a jurisprudência do STJ tem admitido o mandado de segurança para se alcançar esse efeito suspensivo. Mas veja bem que nós já temos uma súmula no sentido de não se poder articular o mandado de segurança em relação aos recursos criminais interpostos pelo Ministério Público. Muitas vezes a ação que é decidida no mandado de segurança, ela traz
uma decisão favorável ao impetrante. E, nesse caso, esta decisão deverá ser submetida ao órgão imediatamente superior àquele juiz, ao Tribunal de Segundo Grau. Estamos diante aí do chamado recurso necessário, de reexame necessário, recurso de ofício. Se o juiz decidiu contra a administração pública e não submeteu a sua decisão ao reexame necessário do tribunal imediatamente superior a ele, o tribunal poderá avocar esse processo. Há um outro aspecto que a Lei 12.016/2009 traz ainda na sua parte final. Caberá a execução provisória daquela decisão liminar. É uma decisão liminar que não transitou em julgado ainda. Poderá até ser confirmada ao final da ação do mandado de segurança ou revogada. Lá também nessa lei, em nível de mudança ou alteração, ela é uma lei de 2009. Logo após ela, surgiu o novo Código de Processo Civil, em 2015, que entrou em vigor em 18 de março de 2016. Tínhamos os chamados embargos infringentes, que a parte, em relação a essa decisão do mandado de segurança, poderia articular quando houvesse votos divergentes. Hoje não se tem mais essa figura. No novo Código de Processo Civil, as partes deverão articular uma técnica muito mais eficiente e célere, que é a chamada técnica de julgamento, que vão adequar em relação a uma decisão recorrida do mandado de segurança, em segundo grau, e havendo ali votos divergentes, ao invés de se entabular o inexistente embargos infringentes, vão articular essa técnica de julgamento, sim, buscando aquilo que é possível no novo Código de Processo Civil, de forma muito mais célere e eficiente. Essa decisão que o juiz prolata aí, ela tem um caráter mandamental. Isso está previsto no corpo da lei também 12.016/2009. O que significa dizer que a autoridade coatora deve cumpri-la. É um mandamento. E se não cumprir, vai responder por crime de desobediência à ordem judicial, a uma decisão judicial. Outro ponto notável também que traz a Lei 12.016/2009, nessa ritualística especial, que uma vez o juiz concedida a ordem no mandado de segurança, a parte favorecida e impetrante terá o prazo de 3 dias para efetivá-la. Se porventura ele se postar de forma desidiosa, não adotando os mecanismos necessários para a efetivação dessa decisão judicial, o juiz poderá torná-la caduca, ou o direito dele se tornará perempto pela extinção do juiz, inclusive com o pleito do Ministério Público. É um rito célere. A pessoa está buscando o direito líquido certo, não precisa mais ser investigado, apurado, e ali é uma aviltante ilegalidade por abuso de poder de uma autoridade que deveria estar defendendo os interesses da coletividade, porque o cargo exercido pertence ao Estado e a função principal do Estado é exatamente cuidar e proteger os interesses da coletividade. É uma ação multiuso, multiface, mas que não agrega toda e qualquer outra modalidade de ação se não for contemplada, seja pela doutrina, pela jurisprudência. Ela não pode atropelar o campo próprio de outras ações existentes. Não tivemos aqui a intenção de exaurir o assunto, a temática, mas apenas trazer algumas notações jurisprudenciais, alguns recortes da própria lei que rege atualmente o mandado de segurança. Ficamos por cá, deixando o nosso fraternal abraço, gratidão pela sua companhia e até o nosso próximo encontro nessas aulas que estamos aqui ministrando, compartilhando conhecimentos. Esperamos que elas possam
trazer alguma serventia, auxílio a todos aqueles que aqui estiveram conosco até agora. Se inscreva em nosso canal no YouTube, deixe o seu like, o seu comentário, participe. Até um próximo encontro como esse.